Glória a Deus pelo verão. Ô, coisa boa. Quem gosta de calor aqui? Não, tem gente que não gosta, né, gente? Mas então o tempo de vocês já passou. Agora chegou o nosso, né? Graças a Deus. A temperatura hoje vai explodir, né? Fui caminhar hoje às 7h da manhã, 22 graus. Eu disse, Jesus. Mas que bom, graças a Deus estamos aqui, né? Estamos aqui para celebrar o nosso Deus. Deus é maravilhoso. E como eu disse para vocês, e agora, assim, diante do meu irmão aqui, eu quero deixar, ele me deixou na mão esse mês, né? Esse mês ele largou as mensagens por minha conta. Mas eu fiquei muito feliz. Obrigado, Éder. Valeu. Foi muito bom. Fui muito abençoado com essa série de mensagens. E a gente está encerrando, então, hoje, né, essa série de mensagens na carta de Paulo aos Colossenses. Andai nele. Eu espero que você também tenha sido desafiado e abençoado com essas palavras. No primeiro domingo eu falei sobre quem Ele é, né? Quem é Jesus? Ele é. E nós começamos assim porque Colossenses tem a maior declaração do Novo Testamento a respeito de quem é Jesus. No segundo domingo eu falei sobre o tema, né, da série, andai nele, seguir a Jesus, seguir de perto, até que a poeira das sandálias dele se apeguem às nossas vestes. Domingo passado eu falei sobre acessando as dimensões espirituais. É porque estamos nele, né? E porque ele nos deu esta condição e esta autoridade, nós podemos acessar as dimensões espirituais. Aliás, a Bíblia fala que nós estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então esta é a nossa condição por meio do sacrifício de Jesus. Se você está unido com Cristo, se você recebeu este sacrifício, esta é a sua condição. E isso não tem a ver como você se sente, se você acha digno ou não digno, porque isso não tem a ver com você. Isso tem a ver com a obra que Jesus fez por você. Então, se a palavra de Deus está dizendo que você está assentado à direita do Pai, juntamente com Cristo, você tem acesso ao trono da graça. Acredita nisso, tá? Só acredita e viva dessa forma, porque é a palavra de Deus que fala sobre você a respeito da sua condição. E hoje, a nossa última mensagem, nós vamos falar de algo muito prático. Aliás, o apóstolo Paulo, mesmo sendo um maravilhoso teólogo, né? E aquele que pôde trazer a verdade do Evangelho de uma forma tão clara, mas ao mesmo tempo tão profunda. E nas cartas dele, quando você lê Paulo, você vai ver muito, né, daquilo que ele recebeu do Senhor a respeito das verdades espirituais. Mas ele era uma pessoa muito prática, porque o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho prático. Chega do evangelho ou do cristianismo filosófico, chega de ficar discorrendo a respeito de verdades espirituais sem que aquilo seja uma realidade e uma verdade na sua vida. Chega de ficar cheio de conceitos, cheio de Bíblia na cabeça, mas não tendo Bíblia no teu dia a dia, nas tuas atitudes, nos teus relacionamentos, no teu trabalho, porque isso cansa. E isso traz uma frustração enorme. Tem crente que tem um cabeção desse tamanho em termos de Bíblia, mas a vida espiritual dele é mirrada, é fraca, porque ele não coloca em prática essas verdades espirituais que são tão claras e tão simples. Então hoje eu quero falar sobre isso, sobre prática, ok? Porque o Evangelho é prático, o Evangelho é mudança de mente, é mudar a tua maneira de pensar a respeito da vida, a respeito das coisas. Nós fomos programados, desde o ventre, desde pequenos, nós já fomos programados numa programação ruim, decaída, numa programação negativa, numa programação de pensamento que nos mantém aprisionados nessa dimensão natural.
Já se sabe que um bebê no ventre da mãe, ele já absorve os impactos daquilo que ele viveu no tempo da gestação. E nós nascemos nessa condição. Depois nós somos educados pelos nossos pais e a nossa mente, ela continua terrena. É uma mente da troca. Quem aqui consegue entender amor incondicional? Só por causa da graça de Jesus, né? Só por causa da graça. Porque desde pequenininho a gente aprende que amor é troca, né? Faça isso que daí eu te dou aquilo, né? Papai não gosta que você faça assim. Então a gente vai aprendendo desde pequeno. E por isso que é tão desafiador a gente poder mudar essa maneira de pensar e entendermos a palavra, entendermos a verdade de Deus. Então hoje a coisa vai ser assim, prática, ok? Você vai sair daqui com desafios, certo? E tornando a palavra de Deus uma verdade na sua vida. Nós precisamos ser cristãos coerentes, porque está cheio de crente incoerente nesse mundo, ok? Tem muito crente incoerente, que tem um discurso, mas a prática dele é completamente dissociada daquilo que ele fala, né? E daí nós nos enganamos a nós mesmos. Daí na verdade nós mentimos, porque nós dizemos crer em coisas que nós não colocamos em prática na nossa vida. Nós dizemos que nós temos fé em Deus, mas basta o primeiro deserto, né, Bia? De repente você já começa a falar, a fé se estremece, cadê Deus que me abandonou? Daí você já começa a esconjurar contra Deus. Então nós somos muito incoerentes, o ser humano é muito incoerente. Então vamos acabar com essa incoerência e vamos começar a viver a verdade. Eu já contei isso, mas inclusive o texto, né, que eu usei semana passada foi um texto que marcou a minha caminhada com Cristo, né? Buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, pensai nas coisas do alto, que transformou a minha mente, tá? E eu cheguei nesse ponto porque eu vivia um conflito, e o meu conflito era, eu leio uma coisa aqui, mas, caiu alguma coisa. Mas eu vivo algo que não está de acordo com essa verdade. E este conflito então me fez chegar num ponto de posicionamento. O que vale? A minha experiência ou a palavra? A palavra. O que vale? O meu comportamento ou aquilo que a palavra me diz? A palavra de Deus. Então eu disse, pronto, eu tenho que me adequar a isso. Se eu quero viver o cristianismo, né? Porque você pode não querer, tudo bem. E está tudo bem se você não quiser. Mas se você quer viver e quer seguir a Jesus e você quer andar nele, a gente precisa viver aquilo que Jesus nos ensinou, né? E termos essa vida coerente para a nossa consciência ficar em paz, né? Porque senão a consciência fica em luta, não fica? A consciência não fica se debatendo dentro da gente, né? Porque a gente vem no culto, a gente adora a Deus, daí a gente chega em casa, quebra o pau, amanhã a gente briga com o patrão, né? Fica de mau humor, né? Como diz um preletor, né? Durante a semana a gente é ateu, né? E daí no final de semana a gente vira crente, né? Ou então um outro pastor lá, chinês, que ele dizia o seguinte: Deus não se impressiona com aquilo que ele vê a gente fazendo aqui, ó. Ele se impressiona com o que ele vê a gente fazendo lá fora, no dia a dia, na rotina, nos relacionamentos, na vida. Então vamos lá. E o tema que eu dei para essa mensagem hoje é: troque o velho pelo novo. Quem gosta de coisa velha aqui? Tem gente que gosta, né? Você gosta, Edu? Meu Deus, você gosta também, Pamela? Jesus, né? Gente nova gostando de coisa velha. Mas enfim, amém, né? Glória a Deus. Mas o novo sempre atrai a gente, não é verdade? Mas é difícil trocar o velho muitas vezes, né? E eu estava pensando, quando a gente fala na aliança que Deus fez com o homem, a Bíblia fala de uma velha aliança, de uma aliança antiga, que teve o seu papel, foi importante, mas que ela não teve exatamente o seu propósito cumprido. Ela cumpriu o propósito que ela tinha para cumprir, mas daí depois a Bíblia fala de uma nova aliança. Qual que é melhor, a antiga ou a nova? A nova em Jesus, né? Então, desculpa aí aqueles que gostam de coisa velha, mas o novo sempre é melhor, né? O vinho novo, Jesus fala de um vinho novo que ele vem para derramar, né? Os enólogos aí falam que vinho velho é bom, mas Jesus está falando que o vinho novo é melhor do que o vinho velho.
né? Então são os paradoxos aí da fé. Troque o velho pelo novo. Vamos ler o texto lá em Colossenses capítulo 3, do verso 5 a 17. Olha o que Paulo continua dizendo naquele texto que a gente parou semana passada. Portanto, então ele fala: busquem as coisas do alto, pensem nas coisas do alto, porque a vida de vocês está escondida lá. E agora ele vai falar a prática disso, né? Ele vai desenhar para a gente entender exatamente o que significa buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Segura aí, Vini. Fácil isso? Façam morrer, tá? Façam morrer. E para isso a gente precisa de graça. Fazer morrer coisas pecaminosas. Deus opera a graça e poder, mas eu preciso fazer morrer. Eu preciso dizer: eu não quero isso na minha vida. E daí a graça de Deus vem e age sobre mim. Então aqui está o primeiro desafio: façam morrer as coisas pecaminosas. Segue lá, Vini. Fiquem longe da imoralidade sexual. Olha como Paulo era prático, né? E veja, naquela época já tinha imoralidade sexual, gente, né? A palavra grega para isso é porneia. Tudo aquilo que tem a ver com o sexo fora do seu lugar, né? Imoralidade sexual da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Ganância é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Opa, segura aí. Como assim, ira de Deus? No Novo Testamento? Se tivesse no Antigo, talvez coubesse melhor, né? Falar da ira. Não, mas Deus não muda, Ele é o mesmo. E a palavra de Deus está dizendo que por causa desses pecados vem a ira de Deus. Deus é amor? Sim, a essência de Deus é amor. Mas Ele também é justo, Ele é juiz. E Ele é um Deus que se ira. E a ira de Deus tem a ver com amor, sabia? Porque Ele ira, por quê? Só porque Ele fica com raiva da gente? Não, Ele se ira contra o pecado. Ele se ira contra o pecado que nos leva para a morte e para a destruição. Continuando, verso 7. Vocês costumavam praticá-los, esses pecados, quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornem semelhantes a Ele. Nessa nova vida não importa se você é judeu, gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa. E Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Prático, né? Paulo fala aquilo que é velho e que a gente precisa jogar fora, e fala daquilo que é novo e a gente precisa buscar. Troque o velho pelo novo, troque o impuro pelo puro, troque o mal
pelo bem. Troque o profano pelo santo. Troque o inútil pelo útil. Troque o sujo pelo limpo. É esse desafio que Paulo está fazendo aqui. Porque nós estamos debaixo dessa graça. E por meio de Jesus Cristo, nós podemos viver desta forma. E eu queria dar um exercício para vocês, né? Principalmente para aqueles que gostam de coisa velha, né? Ou então aquelas pessoas que gostam de guardar coisas, né? É o exercício do desapego, né? Quem tem facilidade de desapegar de coisas aqui, né? Objeto, roupa, né? Enfim, às vezes até de relacionamento, que às vezes é necessário, né? Desapegar, né? Mas isso muitas vezes não é uma tarefa fácil, né? Você abrir mão de coisas que você tem, né? Eu sou um pouco assim, eu fico pensando, será que eu não vou usar, talvez, né? E daí você nunca usa, passou 30 anos e aquilo está lá, do mesmo jeitinho, né? Então eu comecei a me forçar a algumas coisas, eu vou desapegar de alguma coisa, né? E hoje está tão na moda, né, essa coisa do desapego, né? No nosso condomínio tem um grupo do desapego lá, você posta tudo e vende o que você quiser ali dentro, né? Desapegar, deixar a coisa rolar, entendeu? Para de ficar apegado com essas coisas. Os nossos apegos, eles muitas vezes trazem um mal para nós. Os nossos apegos nos prendem a coisas do passado. E são os nossos apegos que muitas vezes não permitem a gente desfrutar de uma coisa nova, de viver uma coisa nova. Então o exercício é você pensar em alguma coisa que está lá, seu, para você desapegar, para você dar para alguém, para você vender, para você tirar da sua vida. Existem alguns desapegos que são mais fáceis, existem outros desapegos que não são tão fáceis assim. Mas é isso que Paulo está falando aqui, desapeguem. Vocês precisam abrir mão, vocês precisam se livrar. E daí eu vou dizer uma coisa para você, existem pecados que muitas vezes nós cultivamos. Nós não conseguimos nos desapegar deles, porque eles fizeram parte da nossa vida há muito tempo. E é difícil você abrir mão, você renunciar, você fazer morrer uma coisa que muitas vezes você gosta. E aí está um ponto que nós precisamos aprender a respeito desta verdade de Deus. Houve um momento na minha vida que eu tinha que orar assim, com a minha cara roxa de vergonha, né, ou vermelha de vergonha, né? Eu tinha que orar a Deus e falar: Deus, eu preciso dizer para o Senhor que eu amo fazer essas coisas. Eu amo esse pecado. É por isso que eu não quero largar dele. Porque aquilo que é ruim, né? Aquilo que que de fato você se livra com uma facilidade, isso aí é mais fácil, né? Isso aí não tem tanta ruptura. Mas aquilo que você guarda, que você preserva, que você cultiva, essas coisas são mais desafiadoras. Então muitas vezes nós não vencemos áreas da nossa vida. Essa lista que Paulo disse ali, de coisas que são pecados, que estão lá dentro do nosso coração, como ele fala, da ganância, da raiva, da maledicência, são coisas que saem do coração, e essas coisas nos contaminam. Jesus ensinou que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca. Essas coisas estão lá e nos contaminam, mas muitas vezes a gente até ouve pessoas dizerem: eu não vou mudar, eu sou assim e ponto. É o apego, é o amor àquela natureza caída e aquele pecado. Então a gente precisa ser um pouquinho radical, né? E se nós estamos falando aqui de andar nele, andar em Jesus, comece a pensar se Jesus tivesse esses pecados na vida dele que nós alistamos aqui: imoralidade sexual, né? Impureza, impulsos sexuais, ganância. Você ia seguir Jesus? Se ele tivesse isso? Logicamente não. Né? Mas ao contrário, Jesus nos mostrou aquilo que é a pureza. Jesus nos revelou que é possível nós sermos
aqueles que cultivam e vivem, né, o amor, a bondade, a mansidão, a fé. E aí nós aprendemos com Jesus. Andar com Jesus significa aprender com Ele. E daí eu fiquei pensando nessa questão dos relacionamentos. Com quem eu me relaciono? Porque a convivência, ela vai interferir naquilo que você acredita e na maneira de você ser. Quanto mais você se relaciona com uma pessoa, você vai crendo da mesma maneira, você vai fazendo muitas vezes as mesmas coisas que ela faz. Por isso que a Bíblia nos adverte a gente não se relacionar com pessoas que vão ou que estão com um propósito ou têm posturas que vão contra aquilo que nós cremos. Paulo adverte lá em 1 Coríntios 15, 33, né, que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Então conviva com pessoas que te inspirem a fazer morrer essas coisas ruins, a se desapegar de coisas erradas. Pessoas que te inspirem a vencer áreas da tua vida que são bloqueios, que são pecados, que precisam ser arrancados. E é por isso que nós temos a igreja de Jesus Cristo. A igreja é a comunhão daqueles que creem na verdade, na palavra de Deus. E aqui então nós nos estimulamos à santidade. E nós podemos crescer. Então, se eu estou andando com Cristo, se eu estou caminhando com Jesus, eu vou ouvir dele aquilo que precisa ser trocado na minha vida, aquilo que eu preciso fazer morrer. 2 princípios importantes aqui então, nesse texto. E o primeiro princípio é quando ele fala: livrem-se, façam morrer, despojem, lancem fora aquilo que é ruim, aquilo que é pecado, aquilo que te corrói, aquilo que contamina a tua vida, aquilo que te impede você viver da maneira como Deus quer que você viva. E curiosamente, esta palavra aqui, que aparece ali no verso 8, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, e aí ele vai citando, né? É momento de se livrarem, é momento de desapegar, é momento de deixar ir essas coisas da velha natureza. Este verbo está no imperativo também. Estão percebendo como Paulo gosta de imperativo, né? Andai nele é imperativo, buscai as coisas do alto é imperativo, pensai nas coisas do alto é imperativo, livrar-se dessas tranqueiras na vida é imperativo. São ordens. Então esse é o primeiro princípio importante desse texto aqui: se livrar, colocar para fora, tirar da sua vida. E o segundo princípio é o do se revestir, do trazer para dentro, do colocar. E aqui essa palavra, ela tem o sentido de você se vestir, de você colocar uma roupa. E essa palavra também está no imperativo. Então esses 2 princípios da prática que o apóstolo Paulo aqui está nos dando, são ordens. Se livrem daquelas roupas sujas e velhas, maltrapilhas, mal cheirosas, imundas. Tira isto da sua vida e se revista do novo, da roupa nova, branca, limpa, cheirosa. Estão entendendo? Este é o nosso caminhar com Jesus. O constante se desvestir, se livrar, e o constante se revestir, colocar para dentro. Existe aquela lei da física que diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo. E é mais ou menos esse o princípio. Se você já está vestido, você não veste uma roupa em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, né? Você se desveste de uma roupa para se vestir
da nova. Você precisa se esvaziar do seu eu para você ser cheio do Espírito Santo. Então, esta lei da física, ela serve também na nossa vida espiritual. Não vá amontoando coisa, não queira colocar uma roupa nova em cima de uma roupa mal cheirosa e suja. Não queira ser cheio do Espírito enquanto tem um monte de tranqueira na sua vida. Se desfaça, se libere, faça uma faxina espiritual na sua vida. E daí você vai adquirir coisas novas, você vai colocar coisas novas na sua casa. Como é que você faz quando você limpa a casa? Você joga a poeira, tudo, a sujeira embaixo do tapete, deixa tudo mais ou menos, e daí coloca flor, coloca aquele cheirinho e tal, assim? Né? Aquela maquiada? Não. Você limpa, e depois que você está limpo, a gente até brinca, né? Tem o cheiro da limpeza. Como é que está a tua vida? Como é que está aí dentro? Tem cheiro de limpeza ou tem cheiro de depósito de lixo? Cheirando o chirume que está escorrendo daquele lixo podre dentro de você. Porque é assim que muitas vezes nós somos. Porque nós não trocamos o velho pelo novo. E Jesus, Ele nos fala sobre isso várias vezes na Bíblia. Aquela passagem tão conhecida quando Jesus fala: não se coloca um remendo de pano novo num vestido velho. Por quê? Porque vai rasgar o vestido. Qual é o princípio? O princípio é o princípio de não remendar. Jesus não veio para remendar a tua vida, meu querido. Sabe o que prestava da sua vida e da minha quando Jesus assumiu aquela cruz? O que prestava da sua vida? Nada. Absolutamente nada. Você restaura alguma coisa que tem chance de se tornar novo, não é verdade? Mas no nosso caso não tinha. Por isso que a melhor palavra é regeneração. Deus nos gera de novo. Agora nos gera com o Espírito de Deus, nos gera com uma nova natureza, nos gera com condições de podermos jogar fora aquilo que é lixo e trazermos para dentro aquilo que é o novo. Então esses dois princípios são o que envolvem a palavra de Paulo nesse texto. E agora vamos à questão prática, né? Do que eu preciso me livrar? Você sabe do que você precisa se livrar? Não precisa falar, tá? Mas pensa aí, do que você precisa se livrar na sua vida? Sabe a tranqueira que está lá? Tranqueira. Coisa velha. Lixo. E às vezes não precisa ser nem pecado, tá? O pecado tem que ser livrado, mas com certeza. Mas tem um texto lá em Hebreus capítulo 12, que ele está falando da corrida, e ele diz: deixando todo o peso que nos impede de correr, e todo o pecado. São duas coisas diferentes. Tem coisas na sua vida que são pecados, e você precisa fazer morrer. Você precisa discernir isso. O que é pecado na sua vida, e precisa ser banido, colocado para fora. Mas existem muitos pesos na sua vida. Hoje de manhã eu fui caminhar, daí tinha um cara correndo com uma mochila grande nas costas. Eu disse: meu Deus, ele está treinando para subir o Himalaia, né? Não é possível. Desde quando um ser humano corre com peso nas costas, né? Quando você vai correr, você tem que ter tudo leve. O tênis tem que ser leve, a roupa tem que ser leve, né? Para que nada possa impedir a tua corrida. E com Jesus é assim também. Do que você precisa se livrar, meu irmão? Que pecado que você precisa se livrar na sua vida? Que peso você precisa se livrar da sua vida? E daí o apóstolo Paulo vai. Agora vamos seguir aqui, Vini, posta lá a partir do 5, para a gente dar uma olhadinha rápida, né? Mas daí depois você pode pegar a Bíblia e pensar nisso a semana inteira. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância. Ele já deu uma listinha rápida aqui, tá?
E ele falou de algumas áreas da vida, certo? Essa questão de imoralidade sexual hoje é uma coisa muito séria. É uma maneira em que o diabo, ele prende a mente das pessoas. E isso hoje está escancarado, né? Está escancarado na mídia, no dia a dia, imoralidades sexuais. Como eu falei, a palavra de origem é porneia, pornografia. Aquilo que te induz a práticas sexuais equivocadas. Vocês sabiam que o acesso à pornografia entre cristãos tem uma estatística absurda? Tem pessoas que elas são adictas à pornografia. E isso dentro do meio cristão é uma coisa muito forte. Inclusive tem até um filme que foi lançado uns anos atrás, aí, Prova de Fogo, que fala exatamente sobre esse problema. É um pecado que está lá, né, entrando, é o pecado escondido, né? É o pecado do oculto, impurezas. Isso também tem a ver com questões sexuais, mas a gente pode colocar toda sorte de impureza. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 15, que tem coisas que são inconvenientes, que não deveriam ser nem mencionadas por nós. Ele não está falando de praticar, ele disse assim, vocês não deveriam nem mencionar essas coisas. Precisamos ter temor de Deus, essas coisas precisam ser jogadas fora. Agora vamos pular para a ganância. O que é a ganância, gente? Ganância é um desejo incontrolado de ter coisas. E veja que está associado com questões sexuais aqui também. Mas também você pode ver em muitas áreas da tua vida. Ganância. E diz aqui que a ganância é idolatria. Ela te cega, é um desejo descontrolado por ter coisas. Essas coisas você precisa se livrar. Continua lá, Vini, verso 6. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Seguindo, 7. Vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte deste mundo. Então quando vocês estavam lá, ok, mas agora não mais. Verso 8. Mas agora é o momento de se livrarem. E agora ele começa por uma outra categoria de pecados. Se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Aqui ele está falando agora de emoções, né? E a gente precisa se livrar dessas coisas que controlam a nossa vida. Veja, ele fala de ira e raiva. A ira é um sentimento importante de defesa, de proteção. Tanto que a Bíblia vai falar, irai-vos, mas não pequeis. A gente não tem sanguinho de barata, né? Você pode se irar por alguma situação, mas existe um limite que aquela ira ultrapassa e já se transforma em pecado. A raiva, a mesma coisa. Você pode ficar com raiva de alguma coisa, mas essa raiva, ela tem um limite, passou daquele limite, ela se torna em pecado, e ela começa a corroer você. Ele fala de maldade. A maldade começa onde, gente? Começa aqui, ó. Tem salmos que falam sobre os homens que maquinam o mal. Tem gente que tem cabeça maléfica, né? Sabe aqueles planos de vingança, né? E essas coisas vão se criando dentro de você. Esse lixo vai sendo amontoado, né? Então veja, é uma sucessão de sentimentos. A ira e a raiva, quando ultrapassam o limite, elas começam a provocar maldade, maledicência. Esses dias eu estava ministrando uma pessoa e ela fala, não, porque fulano amaldiçoou, essa palavra amaldiçoada. Na verdade a única pessoa que tem poder para amaldiçoar é Deus. Mas a maledicência significa falar palavras más em relação ao outro. É diferente de amaldiçoar. É maldizer. E isso é pecado. Maledicência é pecado. E daí linguagem obscena, né? Daí você coloca aí todos os palavrões, né, que às vezes estão no teu vocabulário, né? E às vezes você não fala isso entre os crentes, os seus irmãos, mas você fala isso no trabalho.
E a Bíblia vai falar que o coração fala do que... aliás, a boca fala do que está cheio o coração, né? Se falou é porque teu coração está cheio disso. Cheio daquilo que você falou. Linguagem obscena. Gente, se tem uma marca que o cristão tem que ter, é uma linguagem sadia. Como diz Paulo lá em Colossenses, palavras temperadas com sal, né? E o sal aqui não no sentido só do tempero, de dar gosto, mas no sentido de preservação. Tua boca não pode ser uma fossa, gente. Tua boca não pode ser algo que saia, e a Bíblia vai falar muito que da mesma boca, a mesma boca que você louva a Deus aqui, você sai ali, você solta um palavrão, você fala uma linguagem obscena, é a mesma boquinha. E aí, como é que fica esse negócio? E daí Tiago vai falar, é possível jorrar água boa de uma fonte ruim? E daí isso começa a revelar o nosso coração. Joga fora isso, se livre destas coisas, troque os velhos hábitos pelos novos hábitos. Ai pastor, mas é difícil. Eu sei, é difícil mesmo. A Bíblia não está falando que é fácil, mas a Bíblia está falando que é possível, por meio da graça de Deus. E se eu quero andar com Jesus, andar nele, se eu quero ver as características e as virtudes de Cristo na minha vida, eu preciso me livrar de muita coisa. A minha boca tem que ser santificada, os meus olhos têm que ser purificados, os meus ouvidos têm que estarem atentos naquilo que ouve, as minhas mãos precisam ter cuidado naquilo que tocam, o meu corpo precisa ser cuidado, porque caminhos andam, e que tipo de coisas fazem, e ao que se presta. Este é o cristianismo. Se você não quer viver do teu jeito, amém, mas não vai dizer que você está seguindo Jesus não. Porque andar nele significa se livrar de todas essas coisas. De pecados, de comportamentos que não condizem com aquilo que a palavra fala, que não condizem com Jesus. Quando você tiver dúvida, você só faz o seguinte, você olha para o espelho e pensa, meu Deus, essa pessoa sou eu fazendo isso. Coloca Jesus do lado, o que vai acontecer? Existe uma coerência, uma combinação, existe uma simbiose, existe uma dependência ali, ou você pensa é água e vinho, né? E comece a deixar a sua vida transformar pelo Espírito. Comece a fazer morrer daquelas coisas erradas. Essa é uma responsabilidade sua. Jesus já fez o que ele precisava fazer. O milagre ele já fez, agora você precisa colocar em prática essas coisas aqui. E daí o outro princípio, né? Já fomos até o 9, tem mais um lá, Vini. Não mintam uns aos outros, opa, mentira. Né? E daí tem alguns que dissertam uma tese a respeito da mentira, né? Ah, mas não, eu não minto, eu omito, né? Daí você já vai se desculpando com a vida, né? Tipo, não, mas não é mentira, eu só não falei a verdade, né? Coisas do gênero. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza. Você já tirou essa roupa suja, para de mentir, crente. Que o pai da mentira é o diabo, diz lá em João capítulo 8. E quando você mente, você se parece com quem? Com Jesus? Estão percebendo? Com quem esses pecados nos fazem parecer? Com Cristo? Com aquele que me salvou? Pesado, né? Mas é isso assim mesmo. E de todas as suas práticas perversas, larga tudo isso. Veja que Paulo não fala com uma atitude condenatória, né? A Bíblia não nos condena. A Bíblia não nos acusa, Jesus não nos acusa, mas Ele nos adverte, deixem essa vida, se separem, parem de fazer essas coisas, isso tem a ver com a velha natureza, livrem-se disso, troquem aquilo que era a tua velha vida pelo novo, pelas coisas que eu posso compartilhar com vocês, tomem esse posicionamento. E daí então o outro princípio é, do que eu preciso me revestir? Porque não adianta só você se livrar
Você se livra das coisas, mas agora você vai buscar colocar no lugar coisas novas. Aquilo que tem a ver com o reino de Deus. E aí no verso 12, vamos pular para o 12 lá. A partir do 12 ele começa: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado. Deus escolheu você, meu querido. E Ele escolheu para você experimentar essa mudança, essa transformação. Revistam-se. E dele começa uma listinha aqui de coisas boas. E Paulo gostava disso. Lá em Gálatas ele vai falar sobre as obras da carne, aquilo que a carne produz, só tranqueira. Mas ele vai falar sobre o fruto do Espírito. E o que é esse fruto do Espírito? E ele vai nos advertir: andem no Espírito, deixem o Espírito controlar vocês, produzam esse fruto do Espírito, deixem de praticar as obras da carne. E aqui ele vai pela mesma linha: vocês foram escolhidos para ser povo santo. Por que você está apegado a coisas que você precisa deixar ir? Revistam-se da compaixão, da bondade, da humildade, da mansidão, da paciência. Revistam-se disso. E quando você vai ter que pedir para o Senhor te revestir disso? Quando você estiver vivendo situações onde essas características precisam se manifestar. Foi assim que Jesus viveu, não foi? Quando a gente fala de compaixão, você não vê Jesus aqui? Quando você fala de bondade, de humildade, isso não é o retrato de Jesus, de mansidão, de paciência. Olha para Cristo. É isso que Ele nos ensinou a viver, e Ele quer que nós tenhamos, como filhos que somos do Pai, tenhamos as mesmas características que Ele nos mostrou. O verso seguinte, Vini: sejam compreensivos uns com os outros. Daí pegou pesado, né? Compreensivos uns com os outros, e perdoem. Não é só ser compreensivo, mas é perdoar aqueles que ofendem. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. E aqui está um princípio magno da fé, né? Se você foi perdoado, e esse perdão alcançou a sua vida de graça, você precisa estender o mesmo perdão de graça para o teu próximo. Porque se você não perdoar o seu próximo, você também não vai ser perdoado. A oração do Pai Nosso já nos ensina isso, não é verdade? Perdoa-nos as dívidas, assim como perdoamos. Então essa é uma prática. A compreensão, ser compreensivo com as pessoas, perdoar as pessoas das suas falhas e dos seus erros. Verso 14. Acima de tudo, e aqui ele coloca o top do vestir-se aqui: revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Revestir-se de amor, porque aqueles que praticam e que conservam na sua vida todos aqueles pecados que foram citados, não têm o verdadeiro amor de Deus. Busquem esse amor, e ele vai dizer, porque o amor une perfeitamente todas as coisas. O amor une a sua vida com Deus, o amor une a sua vida com as pessoas. O amor é um elo poderoso. Revistam-se acima de tudo do amor, porque este foi o dom maior que Jesus revelou para nós. Amor que pagou o preço, amor que foi para a cruz. Verso 15: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. A paz governando o coração. Quem consegue viver com um coração em paz? Se você pratica coisas que não têm a ver com a paz. Como é que você quer viver em paz na tua consciência, no seu coração, se as tuas atitudes não fazem com que essa paz entre e reine no teu coração? Isaías vai falar sobre aquele que iria, sobre quem iriam colocar o governo, né? E fala que o nome dele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz.
A paz de Cristo vai governar o meu coração. E aqui está um bom termômetro. Quando você não tem paz, quando a tua alma está agitada, pode ter certeza que Deus não está aprovando absolutamente nada do que está acontecendo. Porque no verso seguinte ele vai dizer o seguinte: que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria, cantem a Deus salmos. Não, é outro texto que ele vai falar, numa outra tradução que ele vai dizer: seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz no teu coração. Então a paz é a que governa. Se há um sentimento de paz, a gente pode estar o caos no mundo, a guerra pode estar sendo travada à sua volta. Mas se você está em Cristo, se você está despojado de tudo aquilo que te inquieta, a paz, ela vai conduzir você. Então todas essas virtudes aqui, que Paulo cita, foram encontradas na pessoa de Cristo e tem a ver com Ele. Então quando você anda com Cristo, você vai desenvolver essas virtudes no teu coração. Então fica aqui essa lição de casa. E isso tem que ser prático. E eu quero te desafiar a você agir diante dessa palavra. Porque tem coisas que a gente acha lindo e maravilhoso, e isso tem a ver com as nossas incoerências. Mas a gente sai daqui e a gente não toma um passo prático a respeito daquilo que a gente ouviu. E cai lá no abismo, naquela gaveta, lá no fundo, e aquilo não se torna em prática. Vamos agir diante das coisas que nós precisamos agir. Comece no teu tempo com Deus essa semana, observar as tuas ações. Essas ações, elas estão associadas à tua forma de agir, aos teus pensamentos, aos teus sentimentos. E vai lá e sonda, por que eu reagi desse jeito? O que me motivou? O que precisa ser lançado fora na minha vida? Do que eu preciso me livrar? E isso é uma atitude de introspecção que eu preciso ter diante de Deus. O Espírito de Deus vai me ajudar a dizer do que eu preciso me livrar e do que eu preciso me revestir. Comece a ler os evangelhos e veja Jesus. E pare de dar as desculpas. Ai, que lindo, Jesus era maravilhoso, mas eu não valho nada. Eu não consigo. Por meio da graça de Deus, você consegue. Porque o sacrifício da cruz foi para isso. Comece a desapegar hoje de coisas na sua vida. Livre-se daquilo que é velho. Livre-se talvez de coisas que estão perdurando na sua vida. Você tem uma longa caminhada cristã e tem coisas que simplesmente perduram ali. Você mantém aquilo. Livre-se disso e busque santidade, se revista do novo, se revista da bondade de Deus. Vamos ficar em pé para orarmos. E vai ter um tempo essa semana onde você vai refletir sobre essa palavra. Andar nele significa se posicionar diante de conceitos, diante de palavras, diante de atitudes que existem na tua vida. Comece a orar pedindo para o Espírito de Deus te convencer daquilo que você precisa se livrar. Muitas vezes nós temos uma visão completamente equivocada de quem nós somos, porque a gente não consegue olhar para dentro do nosso coração. Existe aquela carta que Jesus escreve para a igreja de Laodiceia, e aquela para mim é a carta mais, talvez, a mais trágica, porque Jesus fala: vocês estão dizendo que vocês estão bem, são ricos, estão enxergando, mas eu digo para vocês que vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês são cegos, vocês estão nus. Qual é a visão que Jesus tem a respeito da sua vida? Não é a sua visão que importa, não são as suas avaliações equivocadas que importam, mas é o que Jesus pensa a teu respeito. Pergunta para Ele, Ele vai falar, eu tenho certeza. Talvez doa um pouquinho, mas não importa.
é uma dor para cura. E é esse lugar que a gente tem que frequentar todos os dias. Aquele lugar de dizer: Senhor, mostra o lixo dentro de mim. Mostra aqueles cômodos cheios de tranqueira. Mostra aquelas coisas que eu não quero me livrar e que não tem a ver com a tua natureza. E comece a liberar a sua vida, meu irmão. A graça de Deus está sobre você. E é esta graça que vai te ajudar a vencer. Não é na sua força. Nós fazemos morrer estas coisas porque Cristo morreu. E Ele destruiu esses pecados. É na força e no poder dEle que eu consigo fazer morrer aquilo que não obedece a Cristo. Fazer calar aquilo que se levanta contra o Senhor que eu vivo, a palavra que eu acredito e que eu professo. Precisamos ser radicais nisso. Precisamos tomar posicionamentos em relação a isso. Busque essa graça, ela está ao seu dispor. E comece a se livrar das tranqueiras. Comece a desejar a natureza de Cristo na sua vida. A palavra de Deus lá em Romanos capítulo 8, ele vai falar que nós somos escolhidos pelo Senhor e predestinados para sermos conforme a sua imagem. Cristo morreu naquela cruz para você ser conforme a imagem dele, ter a forma de Cristo, ter as qualidades de Cristo, ter a natureza de Deus na sua vida. Foi por isso que ele morreu. Então vamos correr atrás disso, vamos buscar isso ansiosamente. Isso que já foi conquistado para nós, mas que nós precisamos ver na nossa mente, na nossa boca, os nossos olhos, o nosso corpo. Senhor, louvado seja o teu nome, Jesus, porque em ti nós encontramos o caminho para nos vermos livres destas coisas que nos levaram à morte, ao pecado, dessas coisas que destroem a nossa comunhão contigo, destas coisas que são tão perniciosas, que nos afastam de ti, que envergonham o teu nome, dessas coisas que trazem conflito à nossa consciência. Pai, nos ajuda a nos livrarmos destas coisas. Deus, nós temos diante de nós o novo. Nós temos diante de nós aquilo que o Senhor conquistou para nós. Nós temos as características que o Senhor manifestou no teu ministério aqui. E Deus, que a gente anseie buscar isso do Senhor. Que o nosso desejo seja sermos iguais a ti. Termos o Espírito de Deus nos transformando de glória em glória, à semelhança de Jesus Cristo. Deus, nós declaramos nessa manhã que nós não queremos mais, não vamos mais nos conformar, não aceitamos mais aquilo que vem da nossa natureza humana caída. Queremos nos livrar de todo pecado, de todo peso, para podermos correr a nossa carreira. E nós temos a tua graça, precisamos agir. Que a gente se levante hoje e comecemos a fazer essa faxina, essa limpeza, jogando fora aquilo que não presta, jogando fora aquilo que não tem a ver com a tua natureza, e trazendo para dentro da nossa casa, trazendo para a nossa mente, trazendo para os nossos lábios aquilo que são as qualidades do Senhor. Essa é a verdadeira conversão, essa é a verdadeira transformação.